Oi, pessoal, boa noite com vocês. Tá começando mais uma live de quarta-feira às 8 horas. Os aulões, né? As aulas ao vivo. Essa é a quarta aula que a gente tá fazendo, então tô muito feliz que estou conseguindo ter a constância aqui na live. Enquanto a galera vai chegando, eu vou me apresentar para vocês entenderem o que eu faço, quem eu sou, tá? Basicamente aqui, esse é um perfil falando sobre organização, planejamento de negócios. Então, eu tô trazendo para novos empreendedores, tanto para empreendedores que estão começando, que nem têm empresa ainda, mas para aqueles que também já têm, conhecimento para conseguir empreender da melhor forma, para empreender de forma estratégica, gerenciar melhor o negócio, tá? Então, o meu intuito aqui é apoiar esses empreendedores com um conhecimento que normalmente só se aprende em uma graduação, em um curso técnico, e eu sei que muitos não conseguem ter esse acesso, mas, como dizem por aí, a internet é democrática, então eu estou trazendo esses conteúdos para quem estiver disposto a aprender, para melhorar melhor a rotina da empresa, tá? Eu falo sobre esses assuntos de organização e planejamento justamente porque muitos sofrem com essa relação de ter uma empresa muito estressante ou de não saber conciliar muito bem a vida pessoal com a profissional, não saber separar as coisas em casa. Então, aqueles empreendedores que trabalham na própria casa, não sabe o momento que tá só, momento pessoal mesmo, o momento de lazer e o momento que precisa trabalhar. E isso tudo pode ser resolvido a partir do momento em que você sabe planejar, organizar, executar e controlar todos os processos da sua empresa e ser estratégico naquilo que faz dentro da empresa. Além disso, muita gente sofre em não achar o cliente, não conseguir vender, não saber se o financeiro está pagando as contas, então tem muitas dívidas. E a administração de empresas, a gestão de empresas vem para ajudar nos processos, para melhorar ainda mais e trazer mais qualidade para os processos, tá? E por último, a partir de todos esses assuntos, a gente também aprende sobre como gerenciar uma empresa mesmo que sozinho e sem equipe, porque muita gente deixa de fazer os processos na empresa ou de inclusive empreender por conta dessa questão de falta de equipe. Eu não tenho equipe, então não vou fazer nada, mas com planejamento e organização e alguns pensamentos muito que eu trago sempre nas lives, você consegue sim empreender sem equipe, sem se matar, sem ficar doente e de uma forma muito saudável e muito leve, tá? Então é sobre isso que eu falo por aqui. Boa noite, escrevendo Nocautes. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, tá? Enfim, quem chegou aqui, se você está assistindo essa live quando ela está gravada, deixa aqui nos comentários para mim, né, caso você tenha assistido depois. E quem tá aqui ao vivo, boa noite para todo mundo. Eu já vi que o Escrevendo Nocaute sempre aparece por aqui. Se você já acompanhou uma live minha, digita aqui para mim nos comentários para saber quem sempre tá por aqui, quem sempre tá acompanhando, quem quer empreender mesmo. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é como empreender ganhando dinheiro suficiente para ter uma vida pessoal confortável. Esse é um assunto muito legal e ao mesmo tempo é um assunto que eu vejo muito perfil e muitos gurus aí da administração falando sobre esse assunto, mas de uma forma que eu não me sinto muito confortável, e eu resolvi fazer essa aula para trazer a minha visão sobre uma administração e um empreendedorismo mais saudável. Boa noite, Bela. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação aqui na live. Aqui tá aberto, tá? Então você pode ir comentando tudo que você quiser, tá? Dentro, e aí eu vou parando e vou respondendo, beleza? Enfim, então, semana passada eu já apresentei para vocês o exemplo de pico de paixonite, o que é isso. Então, se você perdeu a live passada, você pode assistir, tá? Basicamente, o pico de paixonite é o início de todos os projetos e processos que a gente faz na nossa empresa, e ele pode ser prejudicial a longo prazo. Então, às vezes, a gente deixa de ser constante em um projeto por conta do pico de paixonite. Então, essa aula tá super legal, é um conceito que eu trouxe mesmo, observando vários empreendedores que eu conheço, e eu cheguei nesse método, nesse modelo. Então, se você se interessou pelo assunto, não faz a mínima ideia que seja pico de paixonite, e depois dessa live você vai lá olhar, tá? Enfim, e hoje a gente vai falar sobre, primeiramente, o último assunto que eu vou falar é sobre realmente como empreender de uma forma que você vai ter dinheiro suficiente para ter uma vida saudável, uma vida pessoal, confortável e tudo mais.
Só que antes disso, eu preciso explicar a principal diferença entre o empreendedor, que eu vou chamar de empreendedor cringe. Eu vou usar essa palavra porque a gente está usando muito o termo cringe hoje em dia, que é basicamente o tipo de empreendedor que eu não apoio muito e que eu estou sempre lutando contra, que é aquele empreendedor mais estranho. Um empreendedor que eu acho que já deveria, tipo assim, ser extinto, mas ele ainda existe e tem muita gente querendo ser esse tipo de empreendedor. E também eu vou trazer para vocês o conceito do empreendedor da nova era. Então, é o empreendedor mais moderno e eu vejo que é uma tendência para os novos negócios, para as novas empresas. Eu estou me baseando nisso tanto para empreendedores que não têm equipe em suas empresas, mas também para donos de negócio que já têm uma equipe ou empresas maiores, tá? Então, os conceitos que eu vou trazer aqui, existem exemplos para ambos os casos, mas o que eu quero focar para vocês é que para você ter uma vida confortável, uma vida pessoal, conseguir harmonizar as duas coisas, a sua empresa e a sua vida pessoal, você vai precisar ser um empreendedor da nova era, tá? O cringe a gente vai esquecer dele. Eu só vou trazer ele justamente para vocês entenderem a diferença entre esses dois empreendedores, beleza? Enfim. E a partir disso, eu vou explicar quais são os pilares para você se tornar um empreendedor da nova era, caso você não seja, ou para você se complementar e entender o que você pode mudar para ser esse empreendedor novo. E depois disso eu vou trazer exatamente quais que são, como que você pode ser esse tipo de empreendedor, tá? Então, primeiro tem os pilares, que são basicamente os valores desse novo empreendedor. E depois disso eu vou trazer o passo a passo para você realmente conseguir ter tempo de descanso, conseguir planejar as suas férias, porque muito empreendedor não tem férias, e ganhar o suficiente, ganhar dinheiro suficiente para se sustentar a empresa, e conseguir até tirar férias, contratar outros funcionários, esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou trazer esses conceitos. Mas antes, eu vou sempre lembrar para vocês uma coisa que eu gosto de trazer aqui e é essencial para você entender essa aula. Porque nada vai adiantar você assistir essa aula se você não entender esse conceito e você esquecer disso durante a sua trajetória como empreendedor, tá? É uma coisa que eu sempre bato a tecla e sempre é importante você lembrar disso todos os dias, principalmente porque o que eu vou falar agora te ajuda a se manter mais constante e, querendo ou não, mais motivado em não desistir da sua empresa, tá? Que é basicamente que empreender é entender que as coisas funcionam a longo prazo, tá? Então, não adianta você começar a fazer as coisas hoje na sua empresa, não ter resultado na primeira semana e desistir. E, não deu certo, não vi resultado, não tá rolando. Então, empreender é isso. Empreender é você entender que as coisas vão acontecer a longo prazo, tá? E que, além do longo prazo, ele também funciona em momentos diferentes. Eu gosto de pensar que a gente basicamente vive a nossa vida como se fosse uma série em temporadas. Não tem, quando a gente vai assistir qualquer série ou filmes em várias partes, sempre tem uma história principal que roda em torno daquela série. E sempre no final da série finaliza aquela história e na próxima temporada começa uma nova história que também vai se desenvolver e também vai finalizar, certo? A nossa vida normalmente gira em torno disso também. Então a gente tem momentos na nossa vida e a gente precisa saber respeitar esses momentos. Então, quando a gente está empreendendo, a gente esquece que às vezes não é o momento para você fazer um projeto novo e que lá na frente vai ser o momento de você fazer algo que hoje em dia você não consegue. Então, normalmente, tem gente que pretende expandir a empresa, ter equipe na empresa, esse tipo de coisa, mas esquece que talvez agora não seja o momento de você ter uma pessoa para trabalhar com você, que você precisa fazer algumas outras coisas antes. Enfim, eu quero lembrar sobre isso, então, empreender é entender que as coisas vão acontecer no longo prazo, em momentos certos, tá? E você não precisa conquistar tudo de uma vez. Então, da mesma forma que quando um bebê está crescendo, ele aprende coisas diferentes ao longo da infância. Então, o bebê não nasce andando, não nasce falando, não nasce aprendendo subir nas coisas nem nada do tipo. Ele vai aprendendo conforme vai vivendo. E o empreendedor é assim também. Então, não se preocupa se você não sabe de alguma coisa ou se você tem dificuldade, tá? É fazendo que você vai conseguir chegar onde você deseja, tá? Obviamente com planejamento, organização e executando pra caramba, tá? Enfim, se você está assistindo essa live aqui,
eu dou permissão para você tirar um print ou compartilhar no seu direct, ou no seu WhatsApp, ou no seu Telegram, não sei o que vocês usam, para espalhar a palavra da Power Business, tá? De vocês trazerem mais pessoas para essa live, porque vai me ajudar pra caramba. E eu sei que você tem um amigo ou alguém da família que empreende, então seria muito legal se você conseguisse trazer ele pra cá, porque o que eu vou falar aqui é uma coisa que dificilmente eu vejo alguém trazendo, e eu vou trazer na minha visão, que é ainda mais difícil de eu ver, e pessoas que compartilham da mesma ideia, tá? Enfim, o primeiro tópico que eu vou trazer aqui é essa diferença entre empreendedor da nova era e o empreendedor cringe, tá? Eu gostei muito de usar essa palavra, que não entende o meme, desculpa, mas basicamente aquele empreendedor cringe seria o que é mais antiquado, ele é mais antigo, ele é mais tradicional e ele tá meio que fora da moda, entendeu? Não tá rolando o empreendedor cringe. E a principal coisa que eu vou trazer aqui é que, normalmente, quando a gente vai falar sobre empreendedor, a gente sempre pensa que, por eu ser dono da minha própria empresa, eu vou trabalhar demais, tá? Ou eu vou trabalhar de menos, tem os dois pontos. Nesses dois pontos, trabalhar demais ou trabalhar de menos, vamos considerar que essas duas coisas são excessos, tá? Excessos para mais ou excesso para menos, mas são excessos. Então, esse tipo de empreendedor, ele vai ser o tipo de pessoa, né, de profissional, que ele vai ralar demais, trabalhar mais de 12 horas por dia, mais de 13 horas por dia, 7 dias por semana, só vai pensar na empresa, não vai pensar em tempo de lazer, não vai pensar em tempo para passar com os amigos, com a família, não vai ter tempos fora da empresa, tá? Para mim, é considerado esse tipo de posicionamento como um empreendedor que está vivendo, colocando a empresa no primeiro plano, para depois se colocar no primeiro plano, tá? Então, sempre a empresa vai estar na frente e você vive mais pelo trabalho do que necessariamente pela sua vida mesmo e por quem você é, tá? O principal ponto que eu acho isso ruim é que, a longo prazo, você acaba esquecendo quem você é e só se lembra quem é a sua empresa, então quem é a sua marca. E, de certa forma, isso atrapalha nas suas relações mais pessoais. E isso pode gerar algum tipo de doença que a gente conhece que existe hoje em dia, principalmente o burnout, que é quando você está trabalhando demais e você começa a ficar realmente doente pelo trabalho e tudo mais, tá? Então, o primeiro ponto é esse, que o primeiro e o segundo ponto, né? O empreendedor cringe, ele sempre vai trabalhar demais, ou ele vai trabalhar de menos, porque ele vai sempre estar cansado, sempre vai fazer as coisas mais ou menos, nunca vai se preocupar muito com a empresa. É minha empresa, eu faço o que eu quero. E não tem responsabilidade nenhuma. Então, tem esses dois excessos aí, esses dois extremos, tá? E o segundo ponto é que ele sempre coloca pra frente, sabe? Sempre coloca a empresa pra frente e não tanto a si mesmo. Então, isso também acaba trazendo algumas doenças, e tanto físicas como emocionais, que não fazem bem, tá? E eu meio que sou contra esse tipo de excesso de trabalho, tá? Enfim, já a contrapartida disso é que o empreendedor da nova era, nesses dois pontos, ele consegue trabalhar ali de forma harmônica, então ele não trabalha de mais e nem de menos, tá? Ele trabalha o necessário para o quanto a empresa pede. Eu vou explicar disso um pouco mais para frente, mas basicamente é você entender que existem momentos em que o empreendedor vai trabalhar por 18 horas seguidas, sabe? Fica todo lá focado, trabalhando pra caramba. Só que acontece que o empreendedor que fica muito tempo trabalhando, chega uma hora que o nosso físico e o nosso mental não aguenta fazer as atividades na mesma qualidade, tá? Então, às vezes a gente passa mais de 12 horas executando algumas coisas e a qualidade já não é a mesma. Você pode até conseguir fazer, mas provavelmente você vai ter que refazer algumas coisas ou vai algum erro. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que o empreendedor da nova era, ele consegue trazer ali uma harmonia. Ele consegue entender que depois de 8 horas sem descanso, ele não vai conseguir trabalhar na mesma qualidade, que ele vai precisar ter um pouco mais de calma, parar para descansar. Ele vai saber os momentos para parar para comer, para ir no banheiro, para se alongar, esse tipo de coisa, tá? Boa noite, Eduardo. Muito obrigada por estar aqui. Muito top esse tema, obrigada.
Vocês podem sempre comentando, tá? Se ficou alguma dúvida aqui, eu vou parando e respondendo também. Enfim, o outro ponto que eu tenho para trazer para vocês é que o empreendedor da nova era, ele coloca ele primeiro, em primeiro plano, para depois a empresa. Porque pensa comigo, se você é um empreendedor, que é o foco aqui do perfil, que são empreendedores que não têm equipe, que trabalham com uma equipe muito reduzida ou quase que sozinho, né? Provavelmente você precisa ser a empresa, né? Só que eu gosto de separar as duas coisas, tá? Então, você se colocar em primeiro plano. Então, quando eu estava falando sobre você trabalhar demais, isso te trazer algum tipo de questão emocional ou física que seja prejudicial para você, isso consequentemente vai atrapalhar no seu processo da empresa. Isso vai fazer com que, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam tão cansadas e assim, tem burnout, tem esse tipo de coisa e que, de certa forma, não trabalham mais, sabe? A empresa não produz mais nada, não faz mais nada, então isso também atrapalha. Então, o que a gente gosta de trazer, né, as pessoas que são a favor do empreendedor da nova era, é que você, de certa forma, tenha a prioridade em você. Então, sempre que você for tomar uma decisão na sua empresa, seja para escolher um parceiro, seja para escolher um fornecedor, seja para escolher clientes também, porque de certa forma a gente também escolhe quem a gente vai atender, você se preocupar com o seu pessoal para depois com a empresa. Nesse sentido, quando você não tem uma empresa muito grande, porque de certa forma todo o estresse que a sua empresa tem você cai sobre a sua responsabilidade também, tá? Então, essas duas coisas aí. O terceiro ponto é que o empreendedor cringe, ele deixa a ansiedade tomar conta. Então, sempre que tem um problema na empresa, que sempre acontece, sempre que tem uma discussão entre as partes, sempre que tem falta de dinheiro e aí você precisa pagar suas contas e tudo mais, a ansiedade vem antes da questão de você ser mais sábio e você ter a prudência, tá? Então, você vai deixar com que as suas emoções aflorem mais do que necessariamente a razão, tá? Então, fica muito nervoso, muito ansioso, não consegue dormir e passa mais tempo, talvez, reclamando sobre algo que não tá certo, algo que, por exemplo, aqui no Instagram, quem empreende aqui no Instagram, tem muita questão de, o algoritmo não tá muito legal, e a gente sempre ouve isso. Hoje em dia a gente está sabendo que o Instagram está mudando algumas regras para conteúdo, né? Então, não tá focando mais tanto no feed. Peraí, gente, que eu acho que entrou alguma coisa aqui. Pronto. Enfim, então, normalmente, esse empreendedor cringe, ele vai pegar essa nova mudança, essa nova notícia, e vai ficar ansioso sobre aquilo e não vai agir. Vai ficar mais reclamando do que realmente agindo. Então, deixar a ansiedade tomar conta, as emoções tomar conta e não for tanto assim no racional, tá? E não sabe exatamente quais são os motivos daquela ansiedade, não para se autoconhecer. Já o empreendedor da nova era, ele vai olhar um problema e vai tentar resolver de alguma forma e vai se autoconhecer primeiro. Então, lembra que eu falei, esse empreendedor, ele sempre vai se colocar em primeiro lugar. Então, para a empresa dele funcionar, ele precisa se autoconhecer, né? Porque, enfim, ele precisa se autoconhecer justamente para saber o que vai dar gatilho nele ou não, tá? E este ponto é bem complicado também, pois pode influenciar diretamente no preço do produto ou serviço. Exatamente, exatamente. Boa noite, Adumbrar, tudo bem? Exatamente. Então, tudo que eu falo aqui sobre como as coisas influenciam, eu gosto de trazer isso, eu trouxe isso em algumas outras lives, que é que tudo que você faz em um setor da empresa, ou que você faz na sua vida mesmo, como empreendedor, na sua vida profissional, ela vai se conectar com várias coisas. Então, pensa comigo que o corpo humano, ele é um sistema, então se acontece alguma coisa no seu cérebro, isso de certa forma vai influenciar no resto do seu corpo. Então, vamos supor que você esteja com algum problema motor, né, na coordenação motora por conta do seu cérebro, né, ou alguma coisa do tipo. Isso vai influenciar nas outras partes do seu corpo. Então, eu mexo a mão porque o meu cérebro está mandando um sinal para eu mexer a minha mão. Então, da mesma forma na empresa, se você é ansioso demais, isso pode influenciar em tudo, tá? Tanto na sua relação com seus funcionários, se você tiver,
quanto na relação com seus clientes, quanto em relação ao preço do produto ou como que você vai vender o seu serviço e tudo mais, tá? Então, todos esses pontos, eu gosto de pensar que não existe um problema isolado dentro da empresa. É sempre um problema que vai indo de acordo com o outro. Então, você vai se fazendo perguntas da onde que está vindo o problema dentro dos processos da sua empresa, tá? Porque normalmente ele não vem isolado. Ele é um problema que veio de outro, sabe? Enfim. Também, o empreendedor cringe, continuando aqui, eu trouxe 10 itens, tá? A gente tá no quarto. Enfim, o empreendedor cringe, ele é injusto com ele mesmo, tá? Ele pensa em trabalhar demais, por exemplo, eu vou sempre citar esse exemplo, que é o que eu mais vejo, e ele não vai parar para pensar se ele tem tempo, se ele pode descansar ou não. Ele é injusto com ele mesmo. Ou ele se coloca sempre mais à frente, mais atrás, inclusive, do cliente, e coloca os clientes sempre mais à frente. Então, o empreendedor cringe, ele é totalmente injusto com ele mesmo. Então, ou ele sempre vai colocar a empresa na frente, ou ele vai colocar o cliente na frente, ou ele vai colocar as pessoas da família na frente dele mesmo. Então, ele é injusto com as situações, ele é injusto com os clientes em si, então briga muito com o cliente por coisas que não faz muito sentido. Então, tem todas essas questões que, normalmente, os empreendedores que não têm essa noção de administração em si, né, que o conhecimento não chega, na verdade, comete algumas certas injustiças que é mais consigo mesmo do que necessariamente com o resto das pessoas, com os restos das marcas, tá? E já o empreendedor da Nova Era, ele é justo consigo. Então, se você trabalhou de segunda a sexta-feira por 12 horas seguidas, no final de semana você tem o direito de descansar, de assistir uma série, de ler um livro, de correr, de ir em um parque, de fazer qualquer coisa que seja o seu hobby, porque você fez o necessário. Principalmente se o empreendedor da Nova Era fez um planejamento, fez uma organização de tarefas, eu me planejei para fazer essas atividades essa semana, eu fiz elas, então eu vou ser justo comigo mesmo e vou descansar porque eu mereço, sabe? Então, ter essa certa justiça de encontrar os clientes certos, sabe? De conseguir conversar com o cliente, de se colocando também, sabe? Saber avaliar os dois lados, tá? Então, é esse ponto também que eu trago. A questão também que eu já citei aqui é que o empreendedor cringe não pensa a longo prazo, já o empreendedor da Nova Era pensa a longo prazo. Ele entende que certas coisas não vão acontecer de forma imediata. Esses dias eu vi um título aqui no Instagram muito legal que postar no Instagram não é um miojo que é em 3 minutos, sabe? Então, empreender também não é como fazer o miojo, que você vai ter resultados em 3 minutos. Então, eu já falei isso também na live do Pico de Paixonite, que certas coisas têm os momentos certos de dar resultado, tá? Então, tem alguns projetos, por exemplo, que duram 7 dias, você já consegue avaliar os resultados daqueles 7 dias, tá? E tem certas avaliações que você vai ter que fazer que eles vão durar mais tempo, 3 meses, 1 ano, 6 meses, que são coisas mais a longo prazo. E também a questão de que a longo prazo você vai, que nem aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo, você vai construindo um pouquinho hoje e quando você vai juntar, lá no final você vai ter bastante coisa, tá? Então, nessa questão do empreendedor cringe versus o empreendedor da Nova Era, eles têm essa diferença a longo prazo. Ser justo consigo mesmo é a melhor forma de amar a si próprio. Exatamente. E a gente esquece muito disso quando a gente empreende. Por isso que eu gosto de trazer esse pensamento, tá? O empreendedor cringe, ele também não planeja, ele não executa, ele não organiza e ele não controla nenhum projeto, ou quase nenhum, ou só fica em uma área, tá? Então, a gente na administração tem 4 pontos, 4 pilares que todo empreendedor precisa fazer, tá? Que é planejar o que ele vai fazer, então sempre ter um objetivo, sempre ter uma meta, sempre saber o que ele vai fazer, os próximos passos, quais são os projetos que estão em andamento, quais são os processos que estão em andamento, tá? Aí o segundo ponto é ele organizar tudo isso, então ter horário para fazer as coisas, ter uma constância em cada uma dessas áreas, saber quando um planejamento vai entrar, quando o outro não vai, quais pessoas que vão estar envolvidas.
E o terceiro ponto seria a execução, porque nada adianta você planejar e só ficar no papel. Eu planejei e vamos esperar aqui as coisas acontecer. Também não, você vai executar, entender como que você executa, entender as várias formas, seus vários humores, os vários ambientes, tanto externo como interno, como que eles influenciam na sua execução. Tem tudo isso. E o quarto ponto é o controle, você olhar tudo que você fez e avaliar se está dando resultado com base nas suas metas, se não está dando resultado com base nas suas metas também, ou se é algum problema interno que você precisa resolver, se é um problema externo, o que você pode fazer para melhorar e sempre inovar o que você está fazendo, nunca estagnar na sua empresa, tá? Então, esses são os 4 pontos da administração para você gerenciar melhor o seu negócio. Tem lives aqui no canal aqui no Instagram que eu trouxe para vocês exatamente como que usa essas 4 partes, como que elas se juntam, tá? Então, se você estiver curioso, é só procurar por aqui. Mas, basicamente, alguns empreendedores só ficam em alguma dessas partes, não conseguem interligar esses processos, tá? Então, ou um só planeja, não organiza, ou só executa, mas não planeja, e aí executa nas cegas, sabe? Executa com uma névoa e não sabe o que está fazendo ao certo, não sabe para onde está indo, ou só controla, só fica vendo o que dá certo, o que dá errado, e por não ter um planejamento inicial, não sabe exatamente que caminho seguir. Então, tem todas essas questões que contribuem positivamente ou negativamente no jeito que você gerencia. Então, o empreendedor cringe, ele não vai executar nenhuma delas ou vai executar de forma isolada, e o empreendedor da nova era vai saber fazer essa junção e fazer esses quatro funções de forma mais fluida, mais cíclica e sempre repetindo, tá? Então, essas são as diferenças também. Outra coisa é que o empreendedor cringe, ele só vai estudar, vai comprar vários cursos, vai ler vários livros, ver vários documentários, vai ter várias informações e conhecimentos na sua cabeça, mas não vai externalizar isso ou em uma execução, ou ensinando alguém, ou aplicando na empresa. Enfim, aprende alguma coisa, mas guarda. Ou depois eu falo disso, ou depois eu faço isso e nunca executa. Então, o empreendedor cringe vai fazer isso e, obviamente, o nosso empreendedor da nova era, ele vai aprender e executar, sempre dessa forma. Ele vai conseguir se planejar os momentos certos de estudar e os momentos certos de aplicar aquele estudo, tá? Tudo é possível através do momento em que você entende que você está em momentos diferentes e que a vida é um degrauzinho. Você vai fazendo um pouquinho por dia, tá? E peraí que eu vou beber água. Aí vocês podem, se você entendeu até aqui, se tá legal, se tá chato, se eu tô falando demais, vocês podem ir falando por aí, tá? Sempre tem uma demora. Eu não entendo o Instagram às vezes, gente. Enfim, o último tópico aqui que eu quero trazer é que o empreendedor cringe, ele é perfeccionista em um nível que pode te atrapalhar, tá? Então, ele vai olhar os mínimos detalhes de tudo e tudo tá ruim, tudo não tá pronto. Sempre tem que ter um momento certo para fazer as coisas, então tem que ser numa segunda-feira que esteja sol, com tal coisa e não sei o quê, e tem que ter um momento certo. Então, ele é perfeccionista ao máximo, não pode ter um erro, não pode ter nada, tem que ter todos os recursos. Então, eu só vou fazer isso quando eu tiver tal profissional na minha empresa. Eu só vou fazer isso quando eu tiver tal recurso na minha empresa. Então, ele é perfeccionista e coloca mais barreiras para executar alguma coisa do que necessariamente só executar. Sabe, eu preciso estudar tal assunto antes, porque senão não vou estar tão padrão assim e tal. Então, ele é perfeccionista demais, provavelmente porque ele se espelha muito em muitas pessoas. Então, chega num nível de padrão que é irreal com você e você acaba sendo perfeccionista demais, tá? Então, ele é perfeccionista demais ali no excesso, tá? Agora, o empreendedor da nova era, ele é profissional. Ele é diferente de ser perfeccionista, tá?
ele faz as coisas de forma que é ele é próximo ao contexto que ele tá? Então, ele é profissional por quê? Porque ele vai fazer as coisas de forma perfeitas para o contexto dele, tá? Então, ele não vai pensar tanto, mas fulano faz assim, eu não consigo. Ou ele vai ver que não tem um recurso, vai fazer uma gambiarra para conseguir aquele recurso. Ou, enfim, o empreendedor da nova era, ele vai achar maneiras de executar e fazer isso de forma profissional. Então, vai chegar um momento em que, quando você está começando, você não precisa ser perfeito, tá? Então, tem gente que começa... vou dar exemplo aqui no Instagram, porque é onde eu consumo bastante, que, eu não vou postar porque eu não sei fazer artes legais no Canva e tudo mais e tal. Então, não faz as coisas, isso vai ser perfeccionista. Agora, um tipo de pessoa que já está ali na constância e ainda tem erro de gramática, sabe? E isso é importante para o cliente final dele. Então, ele tem que ser profissional e saber arrumar algumas coisas. Então, tem essa diferença entre você ser perfeccionista porque você não sabe alguma coisa ainda, ou você ser profissional porque você sabe que precisa fazer algo de uma forma e você não faz, tá? Então, o empreendedor da nova era, ele vai ser profissional nesse sentido. Tá muito legal, estou me identificando em vários pontos. Já fui cringe, mas por aqui estamos mudando. Nova era, vivendo e aprendendo. Muito obrigada. A gente passa muito por essas mudanças. Eu não sei se eu já cheguei a ser cringe, tá? Mas eu já conheci muita gente que é e que era. Aí depende, né? Eu vou trazer até um caso hoje de um empreendedor cringe, para vocês entenderem da onde que me veio essa vontade de separar as coisas entre o cringe e o nova era. Enfim, e eu trouxe todas essas diferenças justamente para vocês se colocarem no empreendedor cringe ou nova era, para vocês entenderem o motivo que o do nova era tem uma questão de uma empresa mais tranquila, mais leve, não tem tanta pressão, sabe? Você trabalha realmente com aquilo que você gosta de uma forma mais, não com tanta pressão, tá? E de certa forma também para entender que você não vai ganhar tudo de uma vez, você não vai fazer tudo de uma vez e que você tem que entender essa empresa como um sistema, tá? Que você não precisa ser perfeito, que você não precisa ficar horas trabalhando, porque você não é uma máquina, tá? Você é uma pessoa. Enfim. E aí eu queria trazer para vocês realmente onde foi que eu conheci um empreendedor cringe, mas ele não era cringe porque ele queria, tá? Esse empreendedor, eu conheci ele porque ele era cringe porque ele não se autoconhecia. Então, lembra que eu falei que o empreendedor cringe, ele não tem o autoconhecimento. Ele não para avaliar os seus sentimentos, tá? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vai por dois viés, tá? Então, vai tanto para a questão emocional quanto para a questão racional. Então, como é que eu tomo decisões é uma forma, e como é que eu me sinto referente ao contexto, referente ao que o ambiente está me entregando, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas, quando tá sem dinheiro, elas vão na empresa, no caixa da empresa, elas ficam ansiosas demais e acabam travando e não faz nada. E tem algumas pessoas que usam isso como uma gasolina para conseguir ligar o foguete, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Então tem essas diferenças. Então esse empreendedor que eu conheci, ele ficava ansioso com qualquer problema, qualquer estouro que tinha na empresa. E o principal problema dessa ansiedade era realmente porque não tinha férias, não tinha tempo de descanso, então ficava de domingo a domingo trabalhando. E, de certa forma, isso acabava descontando nos outros funcionários, tá? Então, era uma empresa que tinha funcionários e tudo mais. Eu não trabalho mais lá, enfim. E, então, era uma ansiedade que o gestor passava para todo mundo da empresa, sendo que tudo podia ser resolvido se ele entendesse os contextos de você não precisa fazer tudo de uma vez, que você tem momentos, projetos diferentes que não vão acontecer no mesmo momento, tá? E que realmente você precisa fazer ações e não ficar parado, tá? Então, parar de reclamar, ter momentos de descanso, ter férias, conseguir separar o seu dinheiro pessoal. Então, o maior problema também era que essa ansiedade era tida porque não se tinha uma organização do financeiro por parte deles muito bem e acabava que só ficava com o restinho, sabe? Eles não se organizavam na parte de vendas e
o resto do dinheiro que sobrava da empresa, depois de todas as dívidas que tinha que pagar, tudo que tinha que pagar, e isso acarretava que isso não ia para a família dona da empresa, e isso com certeza trazia ansiedade e tudo mais. Então, essa história que eu trouxe é porque faltava planejamento. Então, eles não tinham essa visão que parar, sentar a bunda e planejar pelo menos um mês já teria resolvido muitos problemas naquela empresa, tá? Enfim, e isso tem muito a ver, esse empreendedor cringe que eu falei pra vocês, que eu trabalhei com ele, e sobre também qualquer outro empreendedor cringe que você conhecer, ele vai precisar de pelo menos 4 pilares que eu vou trazer pra vocês, que são os meus valores, tá? Então, eu percebi isso, que durante boa parte da minha vida profissional são esses valores que eu sigo. Então, quando um deles é ferido, eu dificilmente fico no lugar, eu dificilmente continuo com o projeto que eu tô realizando, tá? E basicamente são esses valores que o empreendedor da nova era, pra mim, tem que seguir, tá? E aí você vai pensar nos seus valores também. Então, eu vou dar o exemplo dos meus 4, e aí eu vou explicando pra vocês o significado de cada um deles. E aí vocês podem pensar aí no sentido de vocês, porque eu acredito que a partir dos valores que você vai saber se colocar em primeiro lugar, tá? Porque basicamente os valores são aquilo que você enxerga e se posiciona, que é a sua bandeira e é uma coisa que você acredita muito, e que se em algum momento o seu valor for ferido, você não faz mais. Você precisa pensar nisso, porque isso faz parte do planejamento da sua empresa, porque sempre que você conhecer um cliente, um funcionário, um fornecedor, um parceiro, qualquer coisa, um lugar onde você vai divulgar o seu trabalho, você precisa, de certa forma, estar alinhado aos seus valores, porque aí você para de deixar a empresa em primeiro plano e pensar necessariamente nos seus valores, tá? Enfim, os meus 4 valores, eles são a prudência, a temperança, a coragem e a justiça. São esses 4 valores, eles são baseados nos valores cardeais, que eu aprendi numa aula de ética, mas enfim. E a partir que eu aprendi esses valores, eu trago eles sempre. Então, vocês podem citar 4 valores de vocês se vocês tiverem alguma ideia, mas se vocês não tiverem, fica aí uma liçãozinha de casa para vocês pensarem e ver se os seus valores estão condizentes ou não com o que a sua empresa está fazendo atualmente, tá? Isso resolve muito problema. Isso é um repelente para problemas, eu gosto de pensar, porque quando você vê que não está alinhado ao seu valor, você já sabe que você não vai fazer. Então, isso fica mais fácil, tá? Então, os meus valores, eu vou começar primeiro com a temperança, né, a temperança também conhecida como a harmonia, tá? Pra quem não sabe, eu sou musicista, eu toco órgão, então eu sei muito de harmonia, a gente toca, na verdade, o órgão, de certa forma, pela harmonia. E a harmonia, basicamente, é você conseguir deixar tudo de forma harmônica, obviamente, mas tudo de forma bem retinha e não ter excesso nas coisas. Então, quando você está fazendo uma atividade que tem muito excesso, a harmonia, ela vem para te puxar de volta para o centro, tá? Então, ela nunca é muito excesso. Então, você nunca vai trabalhar muito e você também nunca vai trabalhar pouco. Você vai estar na harmonia. Você nunca vai xingar muito uma pessoa ao ponto de isso ferir os sentimentos dela. E você nunca vai ser boazinha com essa pessoa ao ponto de você se rebaixar para ela. Então, tudo que eu faço, eu tento procurar harmonia entre as coisas. Então, eu nunca vou trabalhar em alguma coisa que não faça bem pro meu emocional só porque eu tô recebendo um dinheiro. Então, essas coisas não combinam. Então, eu sempre vou buscar a temperança entre as coisas e o meio termo das coisas. Isso não significa que eu sou morna, só significa que as coisas precisam estar funcionando da forma mais harmônica e mais tranquila possível, tá? Então, na música, a gente fala que a harmonia é quando as notas são tocadas juntas e que elas combinam, né? Então, é uma harmonia que você está fazendo. Então, de certa forma, a harmonia é quando eu estou fazendo projetos, conversando com as pessoas, fazendo o que eu gosto e isso está funcionando de uma forma em que não está em excesso, tá? Eu não estou sentindo excesso de muita coisa. Inclusive, se você parar para pensar, o burnout, o excesso de trabalho, ele acaba trazendo essa doença do burnout. E se você tiver harmonia no trabalho, ter descanso, esse tipo de coisa, você acaba mais tranquilo, tá? Então, meu primeiro valor mais forte que eu tenho é isso. O segundo valor é a coragem, porque para ser empreendedor e, né, estar nesse país, a gente precisa ser corajoso. Então, a cada problema que vem, você precisa ter coragem de se levantar,
Isso não quer dizer que você é um empreendedor, o empreendedor da nova era, no caso, seguindo esses 4 valores, ele não significa que ele vai ser forte, que ele vai ser imbatível, que ele vai ser um robô ultra megazord e tal. Não, ele vai ser só corajoso, ele vai saber lutar as lutas que ele precisa e, apesar das dificuldades, vai tentar superá-las de uma forma inteligente, estratégica, né? Então, seguindo essa harmonia também. O terceiro ponto seria essa questão de ter prudência, de ter sabedoria. Então, nunca vai fazer nada sem pensar bastante, sem seguir essa coragem, sem seguir essa harmonia também. Então, a questão de você ter a prudência é você avaliar muito bem as coisas, ter planejamento, ter organização, não tomar decisões quando está com raiva, porque a gente sempre toma decisão errada quando está com raiva, tomar decisões como está ansioso. Então, sempre que acontece algum estresse, eu me calo, eu tento não falar muito, e quando eu falo é realmente porque eu tenho certeza e que eu meditei muito sobre aquilo. Então, é você ser prudente, tá? E por último, a justiça. E a justiça é comigo e com as outras pessoas, então eu tento sempre buscar entender os dois lados da coisa, sempre me colocar em primeiro lugar, mas sem ferir o outro. Então isso também traz os valores do empreendedor da nova era. Eu imagino que todo empreendedor que tiver esses 4 pontos, esses 4 valores, ele de certa forma vai empreender de uma forma muito melhor. Porque se você parar para pensar sobre as diferenças entre o empreendedor cringe e o empreendedor da nova era, são esses 4 valores, tá? Esses 4 pilares, essas 4 bases, tá? Enfim. Então, de certa forma, para quem não sabe, eu tenho 2 mentorias aqui, mas a que eu quero citar é a mentoria do empreendedor estrategista, que eu falo sobre os 4 pontos que eu já tinha falado antes, que são as 4 funções do gestor, que é planejar, organizar, executar e controlar. E eu explico como que você aplica essas quatro formas dentro dessa mentoria, tá? E também, nessas 4 partes, nessas 4 funções, você vai entender também, de certa forma, como funcionam esses valores, como é a minha forma de empreender, como dificilmente eu me estresso aqui dentro da minha empresa e tudo mais, com os meus clientes, com os meus alunos e esse tipo de coisa. Então, se você ficou interessado em como fazer essa junção de ser um empreendedor mais nova era, você pode entrar no meu link que está na bio, tá? E acho que é o primeiro link, vai estar sobre o empreendedor estrategista, que eu super recomendo para quem está assistindo essa live, porque vai trazer um conteúdo bem mais profundo, bem mais aprofundado do que a que está nessa live. Infelizmente não dá tempo de falar tudo, tá? Enfim, e agora a gente vai falar sobre, basicamente, como que você vai empreender ganhando o suficiente, tá? Pra você ter uma vida pessoal confortável. Depois que você é um empreendedor da nova era, isso só é possível para ele, e eu vou explicar o porquê. Porque, basicamente, para você empreender de forma confortável, primeiramente, você vai precisar ter momentos de descanso, ter momento de férias e ter o seu dinheiro funcionando tranquilo, tá? Então, você vai ter que ter o conforto financeiro, tanto empresarial para sua empresa, como para a sua vida pessoal, tá? Então, basicamente, a parte de descanso é quando eu tô falando sobre longo prazo, tá? Então, você vai pensar que ou a gente tira umas férias, que você vai descansar por 1 mês, e depois você vai trabalhar por mais 1 ano, direto, sem férias, sem descanso, sem nada. Ou você vai tirar pequenos descansos em todos os dias, ou todas as semanas, basicamente final de semana, e isso a longo prazo vai juntando, sabe? Então você começa uma semana descansando, aí depois a outra, depois a outra, depois a outra, e isso vai aumentando, e você não cansa tanto assim, e você não tem um excesso de trabalho muito grande, tá? Esse tipo de descanso eu gosto de pensar que são os descansos que eu chamo de mini lazer, que são os lazer que você tem no final do dia ou no final de semana. Então, por exemplo, aqui quando dá 9 horas, eu dificilmente fico trabalhando, eu tento terminar tudo antes das 9. Às vezes não dá, mas às vezes dá. E que é o momento em que eu vou assistir vídeo no YouTube, que eu vou ir pro TikTok, que eu vou ficar aqui no Instagram, enfim, que eu vou pro Twitter, enfim, vou fazer outras coisas que eu considero meu mini lazer, que são coisas que eu me divirto fazendo. Assistindo série, lendo livro.
E tem uns momentos que eu penso que é o descanso entre tarefas, tá? O descanso entre tarefas é basicamente você tem 22 tarefas para fazer durante o dia, 30 tarefas para fazer durante o dia, e você vai tirar pequenos descansos entre uma tarefa ou outra, ou entre um conjunto de tarefas. Então, uma pausa para o café, uma pausa para conversar com as pessoas, que se você trabalha com outras pessoas ou com algum cliente, esse tipo de coisa. Mas pausas entre as tarefas justamente para você ficar mais tranquilo e mais ter esses descansos e não ficar em um fluxo de trabalho muito grande e muito focado, porque isso, de certa forma, faz com que você perca a noção do horário, tá? Então, normalmente, nos meus descansos por aqui, entre as tarefas, eu converso bastante, ou eu vou assistir um vídeo, alguma coisa, eu vou comer, eu vou me alongar. Esses tipos de descansos são ótimos entre as tarefas e traz muito benefício na questão da sua execução. Você acaba executando um pouco melhor, porque meio que quebra, você descansa e aí você volta mais focado, porque você deu um tempo para sua mente parar de fritar tanto. Sabe quando você usa muito tempo um computador velho? E aí ele esquenta demais, e aí quando você desliga ele esfria, depois quando você liga de novo ele tá friozinho ainda. Então é tipo a mesma coisa com o nosso cérebro, se a gente frita demais numa ideia, a gente precisa parar, descansar, voltar, tá? Então é basicamente isso. Então a forma de você definir os seus momentos de lazer ou de descanso é você planejar quais são as atividades que você precisa fazer na sua empresa, tá? E como você vai fazer isso? Você vai pensar nos objetivos da semana ou do mês, e nas metas que você precisa bater. Então, eu tenho um projeto de divulgar o meu produto 3 vezes na semana em tal plataforma. Então, a meta é isso. Eu preciso ter esse resultado a partir dessa divulgação. Se você bateu a meta, se você cumpriu o objetivo, ótimo, entendeu? Você pode descansar. Se você terminou isso um pouco antes do final de semana, você descansa no final de semana, é super tranquilo, tá? Então, essas são as formas de você ter um tempo de descanso. Você inclusive, colocar no seu planejamento que você precisa descansar, tá? Porque eu tenho certeza que se você fosse CLT, você teria, né, obrigatoriamente, que dar um tempo de descanso por CLT. E eu imagino que empreendedor também é filho de Deus, tá? Não é só CLT, então a gente precisa descansar também. E é isso. Então, se você trabalhar... Aí volta de novo o assunto, né? Se você trabalhar 18 horas por dia seguido, sem descanso, entre as tarefas, sem um tempo de mini lazer, você não vai fazer as coisas com a mesma qualidade que você faria se você tivesse descansado, tá? Então, é nesse sentido. E aí, isso me lembra uma história até de profissionais que já se perderam quando é empresa e quando é pessoal, e que cansam demais e precisam parar toda a empresa. Tem um que basicamente ficou sem fazer nada da empresa por 5 meses, quase, porque teve esse excesso de trabalho e não teve esses tempos de descanso. Inclusive, quando ele voltou, ele falou que ele já nem sabia o que era descansar e o que era entrar na internet só para se divertir, não necessariamente para trabalhar, tá? Então, você ter esses momentos de descanso é ótimo. E agora, por último, já estamos encerrando aqui a live, tá? Eu vou explicar o que é exatamente como que você faz para ganhar dinheiro, tanto para a sua vida profissional, primeiramente, e também para sua empresa, tá? Porque quando eu falo de primeiramente para sua vida pessoal, é porque a gente primeiro precisa pensar na nossa empresa como o principal fator de renda se você só trabalha com isso, como principal fator para sua vida pessoal. Então, antes mesmo de você saber quanto que você precisa faturar na sua empresa, você precisa saber quanto que você, empreendedor, custa na sua vida pessoal. Então, você listar, quem tiver com um caderno aí já pode anotar, tá? Mas, basicamente, você calcular quanto que sua vida pessoal custa. Então, isso é a primeira coisa que você vai ter que fazer, que quase ninguém faz. Então, as pessoas normalmente só olham exatamente, porque assim, a gente meio que é obrigado mostrar os resultados financeiros da nossa empresa para algum órgão, tá? Então, o governo pede isso, a Receita Federal pede isso, e a gente não para analisar quanto que a gente custa para a nossa empresa, tá? Então, eu, por exemplo, faço o controle financeiro tanto da minha empresa como da minha vida pessoal, tá? Então, eu sei mais ou menos, ou quase exatamente, quanto que é o meu custo fixo. Então, quanto de dinheiro eu preciso receber da minha empresa, dos meus clientes e ter de faturamento para que eu sobreviva, para que se a minha empresa parar de funcionar ou se eu não tiver mais dinheiro, quanto que eu preciso sempre estar entrando e estar tranquilo para não ter problema.
Então, lembra do empreendedor cringe que eu falei lá atrás, no meio da live, mais ou menos? Ele não tinha isso, tá? Ele não sabia exatamente quanto que ele custava, porque os valores eram variáveis demais e não se tinha um padrão de consumo, sabe? Não tinha um estudo de consumo para esse empreendedor. Então, primeiramente, você vai ver basicamente quanto que você custa por mês. Então, custo fixo, variável, você vai juntar isso e ter essa ideia. Você vai juntar também uma reserva de emergência para a sua vida pessoal, tá? Então, se acontecer qualquer acidente, qualquer coisa que você não esteja esperando, algum equipamento na sua casa que quebrou e que você precisa, de alguma coisa que você precisa comprar, pode vir dessa reserva de emergência. E o que eu indico também é você ter uma reserva para um objetivo específico. Então, vamos supor que seja o seu sonho ter aquele tênis, ou o seu sonho é ter aquele computador, ou aquele celular, ou aquele armário, aquele guarda-roupa, enfim. Você tem um objetivo pessoal, algo que você queira muito comprar. Então, você vai ter uma conta separada, um lugar separado, tipo uma poupança, não necessariamente uma poupança, mas uma conta, que você vai criar uma reserva para esse objetivo. Então, vamos supor que o seu sonho é ir morar em um país ou ir viajar para um país por tantos meses, tantos dias. Você vai calcular quanto de dinheiro você precisa e você vai colocando um pouquinho por dia, um pouquinho por mês também, para você conseguir chegar naquele objetivo, tá? Então, basicamente, para você ter o valor que você precisa receber da sua empresa como dono do negócio, né, que a gente chama de prolabore, ou o valor que você precisa ir tirando um pouquinho do lucro da sua empresa, depois que você entende sobre lucro, é basicamente você conseguir ter o seu valor de vida pessoal, o seu valor de reserva de emergência e o seu valor de objetivo pessoal, tá? Então, é um valor específico para você cumprir um objetivo, beleza? E depois disso, para você continuar, tá? Então, você também vai listar quais são os custos e despesa e quanto que custa para sua empresa necessariamente estar viva. Então, se tiver que entrar um dinheiro, quanto que é para pagar todas as despesas da sua empresa, tudo que ela precisa para sobreviver. Então, o primeiro passo você vai se incluir, tá, o seu valor lá pessoal que você pegou, você vai se incluir como ou salário ou como lucro da sua empresa, já que você está retirando direto dela, e você vai ter essa separação. Esse dinheiro é da empresa para ela sobreviver, e esse aqui é o meu dinheiro que eu vou receber como se fosse meu salário mesmo todo mês, tá? Então, é essa a questão. Então, você vai ver quanto que você custa, quanto que a sua empresa custa, e daí você vai ver, basicamente, o quanto que a sua empresa precisa, quanto que a sua empresa realmente precisa faturar e ter por mês, e você vai descontar, obviamente, imposto, custo de produto ou de serviço, maquinário, esse tipo de coisa, tá? Então, tem muita coisa por aí, e eu acho legal, esse tipo de conteúdo, ele é mais extenso, ele é mais complexo para trazer aqui, tá? Mas é basicamente isso. Ficou alguma dúvida? Não sei se eu falei muito confuso. Às vezes acontece. E aí, da mesma forma, na questão da empresa, você vai ter essa questão de pensar no custo da empresa, de fixo, variável, imposto, esse tipo de coisa. E você pensar também em uma reserva de emergência para a empresa. Então, não é o valor que fica lá paradinho no seu caixa, que está disponível para você usar o tempo todo, mas é uma reserva de emergência justamente se, Deus me livre, acontecer de novo a pandemia ou algo parecido, né? O exemplo da pandemia é muito bom para isso, que, por exemplo, vamos supor que para a sua empresa sobreviver durante um ano, você precisa de 100 mil. Então, você precisa desse valor na sua reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa que não entrar mais dinheiro no seu faturamento, você precisa desse valor para custear a empresa, para ela não morrer, tá? Então, muitas empresas faliram e não conseguiram manter aluguel, esse tipo de coisa, porque não tem reserva de emergência ou não se planejaram para isso. E depois disso, você também pode ter uma reserva para objetivos específicos na sua empresa, tá? Alguma coisa que você queira comprar ou investir muito, e isso não está muito expressivo dentro dos seus custos fixos e variáveis da sua empresa. Você cria esse valor, essa reserva, justamente para um objetivo específico. Tá? Normalmente, comprar um imóvel, comprar um lugar para você ficar, ou comprar um equipamento novo que é mais caro, esse tipo de coisa, tá? Enfim,
Aí, depois disso, nada adianta, tá? Você fazer todo esse planejamento financeiro e só deixar no papel, tá? Então, ou na planilha, seja lá onde você vai fazer isso. Você também precisa ter uma noção de venda, tá? Então, a partir do momento que você sabe quanto que você precisa faturar, então todos esses valores você vai somar e você vai ver que tá, então eu vou precisar sempre receber esse tanto aqui por mês e ter essa constância, sempre todo mês eu vou tentar manter essa meta, bater essa meta, tá? Para isso, você vai ter que falar um pouquinho com o setor de vendas, tá? Então, você vai ter que entender o que você vai vender primeiramente. Então, quais produtos que você vende ou quais serviços que você está vendendo, quais são as fontes de renda, por onde que vem receita da sua empresa. Então, vai vir por tem muita gente que vai sempre compondo vários tipos de produto. Então, tem gente que vende garrafa d'água, tem gente que aí vende um potinho, vende outra coisa. Então, quais são todos os produtos que você vende na sua loja, na sua empresa? Quais são todos os serviços? Então, por exemplo, quem tem serviço de estética, faz limpeza de rosto, faz coisa de sobrancelha, faz coisa de cílios nos seus nomes. Mas, enfim, tem vários produtos. Então, você vai ver o que você vai vender, por qual quantidade que você vai vender. Então, tem produtos e serviços que eles têm um valor um pouco menor, e aí você ganha na quantidade, e tem produtos que você ganha, tem mais margem, né? Que eles são mais caros, porém, se você vender menos, eles compensam também, tá? Então, vai ter essa questão de você ver o que você vai vender, qual a quantidade necessária para isso, para você montar a sua meta de vendas, tá? Então, o que eu vou vender, quanto que eu vou vender disso, quais são os produtos e serviços que vendem em mais unidades, quais são os produtos e serviços que o meu cliente procura mais e tem mais tendência a, de certa forma, trazer mais resultado, as pessoas procurarem mais, tá? E quais que são os seus serviços ou produtos que eu gosto de chamar de feijão com arroz. Que basicamente é um produto que é fácil de você entregar, ou um serviço fácil de você entregar, e que ele tem não tem necessariamente um valor muito alto, então as pessoas compram rápido, tá? Então ele é tipo o seu feijão com arroz, tá? Então você vai avaliar tudo isso e você vai compor a sua meta de vendas. Então, eu vou vender esse produto feijão com arroz, somado com esse produto que tem uma margem um pouco melhor, e bater essa meta de faturamento para me ajudar a receber caixa todo mês. De que forma que eu vou fazer isso? Como que eu vou divulgar? Quais plataformas que eu vou me mostrar? Eu vou bater de porta em porta, eu vou fazer um investimento no Google, eu vou, de certa forma, vir no Instagram e no YouTube. Como que eu vou fazer isso, tá? E depois disso, para você ser um empreendedor da nova era, já estamos finalizando aqui, o último ponto, depois do financeiro e de você avaliar o seu setor de vendas, é você avaliar o seu setor de pessoas. Porque a gente fala que uma empresa, ela nunca foi feita para ser só sua, tá? Se você é uma empresa, de certa forma, a sua empresa é feita para ter mais pessoas. Então, se você quer ter mais tempo de lazer, mais tempo de qualidade, ter tempo de descanso aos finais de semana, esse tipo de coisa, você tem que pensar nas pessoas que você pode trazer para sua empresa. Por quê? Porque acaba que você vai sempre ter um acúmulo de tarefas se você trabalhar sozinho. Então, se você ter mais pessoas para ajudar, fica mais tranquilo, tá? Então, como que você vai fazer isso? Para você achar pessoas, primeiramente, eu sempre recomendo você pensar no seu financeiro, porque tem muita gente que contrata sem saber se a empresa consegue custear aquela pessoa, e isso acaba deixando, de novo, coloca a empresa em primeiro lugar e não você. Então, às vezes, falta dinheiro na empresa, aí você dá pro seu funcionário porque é meio que obrigado, né? A pessoa trabalhou para você, e aí você fica com o resto. E, né, não tem uma harmonia aí, a temperança aí de novo. Enfim, então, basicamente, você vai adicionar como que ficaria o seu plano financeiro a partir do momento que você querer contratar uma pessoa, e você vai projetar isso, tipo, para 3 meses. Essa pessoa vai me custar tanto em 3 meses, então eu preciso ter pelo menos esse valor. Então, lembra que eu falei que tem também uma reserva para objetivo? Você pode criar, por exemplo, um objetivo para contratar uma pessoa, tá? E aí, antes de contratar uma pessoa, eu sugiro que você estude um pouco da burocracia, de como que funciona esses tipos de contratação. Então, por exemplo, se você vai contratar CLT, se você vai contratar PJ, porque existem várias regras, tá?
Porque, por exemplo, se você quiser contratar alguém CLT, você é obrigado que seja uma pessoa que trabalhe 44 horas semanais. Já se você contratar uma pessoa PJ, ela que vai escolher o horário dela. Então, ela não pode ter vínculo com você, não pode ficar trabalhando por muito tempo, por muitas horas. Ela que vai escolher o horário, tá? Se você tiver um empreendedor CLT, ele vai ter que ter férias remuneradas, enfim, vai ter várias coisas, tá? E então eu sugiro que você estude sobre isso e também que você estude sobre o regime tributário da sua empresa, porque isso vai estar basicamente atrelado como que você vai contratar, quais impostos que você vai pagar, então isso também entra. E aí você vai estudar essas coisas, pegar quanto que isso custaria para você, quanto esse funcionário, se fosse PJ custaria, quanto que se ele fosse CLT custaria. E aí você vai compor isso também no seu financeiro como um objetivo para contratar mais pessoas, tá? E basicamente eu gosto de falar quantas pessoas que também você precisa para que você tenha um tempo mais tranquilo. Então eu vi por aí que empreendedor não tem férias, dono de negócio, empresário não tem férias. Isso na verdade se você é um empreendedor e um empresário cringe, você realmente não vai ter férias porque você não vai pensar em trazer mais pessoas para o seu negócio. Então vamos supor que você realmente resolva tirar férias. Você precisa de outras pessoas para deixar a sua empresa funcionando, pelo menos com você tomando as decisões, para que ela funcione, para que você tenha um tempo de descanso, um tempo de férias, tá? Então, quando eu falei de financeiro, vendas e pessoas, é justamente porque esses três pilares vão trazer, de certa forma, trazer você para as férias, tá? Porque no começo da empresa é difícil você tirar férias, você tem que fazer muita coisa, é difícil você ter recurso para já contratar uma pessoa, então você planeja suas férias com base em ter outras pessoas te ajudando, tá? Então é basicamente isso. Então você vai pensar quais pessoas que eu preciso que estejam aqui na minha empresa, pessoas que eu confio, obviamente, para conseguir tirar férias ou para eu conseguir descansar, para eu não ter uma rotina muito pesada e ter uma rotina mais leve, tá? Obviamente, como eu falo pra vocês, é por momento. Então não é depois dessa live você já vai conseguir tirar férias e já vai conseguir contratar alguém. Você vai passando essas metas, tá? Você vai colocando metas de forma gradativas e que vão subindo para você conseguir chegar nesse objetivo. Tem objetivos que demoram mais de meses para acontecer porque eles precisam desse tempo, sabe? Eles precisam dessa paciência, dessa prudência para eles acontecerem, tá? Enfim, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu já tô quase estourada aqui, já passou de 1 hora de live. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se vocês acharam esse assunto pertinente, se eu mudei alguma coisa em vocês aí, ou se eu falei coisas que vocês já sabiam, vocês podem falar agora, tá? Que vai ser muito legal, muito bacana. E se vocês perderam alguma coisa que vocês querem que eu repita, eu também posso ajudar vocês, tá? Eu vou bebendo água enquanto vocês escrevem, porque tem um lagzinho aqui no Instagram. Quase 1 minuto que eu fico esperando. Enfim, eu acho que tá tranquilo. Então, só para resumir mesmo, então, para quem chegou até aqui, tá? Então, para você ser um empreendedor da nova era, você primeiramente vai pensar sempre os seus objetivos principais na sua empresa, vai ser você ter um conforto financeiro, pessoal e empresarial, você ter tempos de descanso, tá? E você conseguir tirar férias a partir do momento que você tem objetivos, tá? Então você coloca um objetivo e você entende que tem que ser de forma gradativa, que é por momentos, que nem uma série, é por temporadas, tá? Você não vai conseguir resolver tudo de hoje para amanhã, mas se você fizer um planejamento bem estruturado e você conseguir organizar os 4 pontos que eu falei para vocês de planejar, organizar, executar e controlar, vocês vão ver a diferença, tá? Tem empresas que fazem isso de forma muito rápido e tem empresas que realmente demoram mais um pouquinho, mas que isso é possível, isso tá? Então, se você quer ser um empreendedor da nova era, esses passos eu acho essencial, tá?
tudo muito claro, deu uma clareada realmente de como estamos lidando com tudo. E foi ótimo reforçar o que já estamos fazendo, como estamos... Legal, muito bacana ouvir esse feedback. Muito, muito bacana. Muito obrigada, Bela, por ter chegado aqui até o final. Eu tenho uma surpresa para quem ficou até o final, tá? Eu deixei isso nos stories, que eu basicamente avisei que vai ter um material extra. Então eu fiz um resumo de toda essa live, então se você quer... já assistiu, já chegou aqui até o final e você quiser esse resumo, você pode tirar um print, eu vou fazer uma pose, então não tira um print comigo falando, para postar nos seus stories me marcando, então vocês vão marcar @lares.aquino, tá? Nos seus stories. E eu mando pra vocês no direct amanhã esse resumo, tá? Ele já tá pronto, mas eu acho que amanhã dá uma clareada, vocês vão dormindo pensando na live, esse tipo de coisa. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas basicamente vocês vão... amanhã eu entrego pra vocês certinho, eu vou dar só uma revisada nela, e que já vai ter esse resumo, e aí no finalzinho desse resumo vai ter já a checklist desses últimos passos que eu passei do financeiro, de uma forma bem claro, bem fácil, tá? Então eu vou fazer a pose, e aí quem não quiser também não precisa fazer. Eu acho que foi. Se não foi, eu faço de novo. Aí vocês me marcam e aí eu já vou ver, tá? Tem que marcar porque senão eu não vejo. E aí, se você também estiver assistindo, eu vou falar com as pessoas do futuro agora. Se vocês estiverem assistindo essa live depois, se você foi guerreirinho e chegou aqui depois, você pode também tirar um print e me marcar, que eu também posso mandar pra você depois, tá? É só marcar meu @ que tá tranquilo. Pode ser antes ou depois. Quem tiver ao vivo, é porque eu sei que tem muita gente que esse horário às vezes dificulta, tá? Mas enfim. Então tá, pessoal, muito obrigada por mais uma live. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo às 8 horas, sempre às quartas às 8. E muito obrigada pra quem chegou aqui até o final, foi muito divertido. Eu espero ter ajudado vocês, apoiado vocês mais um pouquinho na gestão da empresa de vocês. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.